Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar mais na palavra de Deus. Hoje, Deus me deu uns versículos aqui no livro de Jó, né? Irmãos, eu sempre procuro falar aquilo que o Espírito Santo, que não adianta eu escolher algo de mim própria, né? E falar. Mas aquilo que o Espírito Santo me dá para trazer é o que eu posto, porque o Espírito Santo conhece todas as coisas e conhece o que cada um está precisando. E aqui no livro de Jó, no capítulo 20, e eu vou ler aqui até o último versículo, porque nós sabemos que esse versículo até diz assim, ó, o título do capítulo 20 de Jó. Diz assim: a justiça imparcial e infalível de Deus. Mas é Zofar, né, o amigo de Jó, acusando Jó, né? E todos sabem que ele estava acusando Jó injustamente, porque Jó, ele não estava fazendo nada de errado, né? Mas Jó estava numa prova. E como eles acreditavam que o sofrimento vinha por consequência de um pecado, eles estavam acusando Jó, né? Então, eu quero deixar aqui o verso 29, que diz assim: esse é o final que Deus tem preparado para os ímpios, para os maldosos de coração. É o destino e a herança designada por Deus para essa gentalha. Essa, irmãos, é a fala de Zofar. Zofar estava falando isso para Jó. Como eu disse, como os irmãos sabem, Jó estava sendo julgado ali por Zofar injustamente. Jó não tinha feito nada. Mas Zofar, ele, aqui no decorrer de todo esse capítulo, ele vem falando assim, eu vou ler aqui mais alguns versículos e você vai entender. Ele vem falando assim, ó, se a sua maldade tinha sabor doce na sua boca, e ele a escondia debaixo da sua língua, ainda que a retenha na boca para saboreá-la. Ainda assim, esse majá correrá entre seu ventre, as suas entranhas será como veneno de cobra. Você vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará o seu estômago lançá-las sobre a terra. Ele falava assim coisas muito duras, coisas muito perversas, como se Jó merecesse todas aquelas coisas. Mas o que eu quero dizer, e isso ele vem falando assim em todo o capítulo, né? O que Deus faz com o ímpio, o que Deus faz com o perverso, como se Jó fosse aquela pessoa perversa. Mas o que é mais importante aqui, como eu li no último versículo, ele falando isso aqui, que o seu final, o final dos ímpios, dos maldosos de coração, que Deus tem uma herança para eles, isso é verdade, irmãos. Eu quero dizer que tudo que a gente planta, a gente tem que colher, né? Não podemos pensar que vamos fazer o mal e tudo vai ficar por isso mesmo, que sempre você vai se dar bem fazendo coisas perversas, passando os outros para trás, roubando o que é dos outros. Isso não vai dar bem, né? Zofar estava falando de Jó. Isso não convinha à vida de Jó, mas tem um ensinamento nessas palavras, o ensinamento verdadeiramente de Deus. Porque quando nós se metemos na vida do outro para tomar o que é do outro, há um julgamento sobre essas pessoas. Verdadeiramente ele está falando certo. Deus tem um destino para a vida daquelas pessoas que são mal,
que se propõe a fazer um mal com as pessoas. Amados, as pessoas pensam, muitas das pessoas, até mesmo pessoas da igreja, elas pensam num Deus bonzinho. Deus não é bonzinho, Deus é justo. Justo, ele é justo. E quem sabe, tem pessoas que fazem muitas coisas e nunca viu, né, a justiça de Deus. Mas Deus vai fazer justiça, né? Porque Deus é justo e ele vai fazer justiça. Zofar aqui, ele era implacável com Jó. Ele acusava Jó. Mas no decorrer, o que ele fala é certo. Que Deus tem um destino para as pessoas más. Deus tem um destino para as pessoas perversas. As pessoas que usam de perversidade com as outras, pessoas que maquinam coisas, pessoas que inventam, pessoas que tramam. Deus tem um destino para essas pessoas. E Deus não vai deixar com que a pessoa faça isso e fique impune, né? É isso que Zofar falava nesse capítulo com Jó, embora não era o que condizia com Jó. Jó não merecia estar ouvindo aquelas palavras. Mas isso é verdade. Tem uma recompensa. Tem uma recompensa de Deus para quem faz perversidade com as pessoas. Tem uma recompensa que nós nunca... Isso está em Jó 20. Que nós nunca venhamos pensar, irmãos, que nós vamos fazer algo e que isso que nós fizermos vai ficar por isso mesmo. Porque a lei da semeadura, ela não falha. Essa é a nossa meditação. Que você preste atenção no que você tem plantado. Porque diz assim o título desse capítulo de Jó: a justiça imparcial e infalível de Deus. Amém? E eu acredito nessa justiça. Que você também venha acreditar na justiça de Deus. E não é temer de ter medo, mas quando nós temos a consciência que Deus é justo, nós queremos imitá-lo, sermos justos também. Fica com Deus, essa é a nossa meditação e a paz do Senhor Jesus.